Graças e paz a todos. Vamos continuar aqui com as nossas lições da Escola Bíblica da Igreja Batista Aliança, da classe Maturidade Cristã, que é a classe que nós estudamos esse livro aqui, onde tem 13 lições. E uma delas é que nós estamos estudando agora, a lição 5, que fala sobre o discípulo e a igreja. Então, na aula passada nós falamos sobre a definição de igreja, o que é igreja. Hoje nós vamos ver a origem da igreja, ok? Então, uma coisa que a gente observa nas escrituras é que Deus ele sempre teve esse objetivo, essa vontade de ter um povo seu, um povo separado para ele, para a adoração dele, certo? Que esse povo possa fazer a vontade dele. Então, desde a criação do homem, e quando o homem caiu, o homem se distanciou de Deus, e Deus, com o passar do tempo, Deus escolheu um povo, né? Através de Abraão, escolheu um povo dele para ser um povo que o adorasse, né? Que servisse a ele. Mas nós sabemos que durante toda a história do povo judeu, o povo se afastou de Deus, né? O povo, em vários momentos, caiu, desobedeceu a Deus. No Novo Testamento, quando Jesus veio, né, a Bíblia deixa claro isso, que ele veio para os seus, ou seja, ele veio para os judeus, né? Exatamente com essa intenção de fazer essa nova aliança com o povo judeu, de resgatar essa aliança. Mas os seus o rejeitaram, né? Os judeus rejeitaram Jesus. E daí que ele formou discípulos, né? Desses discípulos formou apóstolos, e daí começaram a instituição de um novo povo, separado para adoração a ele, certo? Então foi a instituição no qual Jesus ele chamou de igreja. Então ele chamou como a minha igreja. Então é exatamente esse povo, esses seguidores dele, né? Então quando Jesus chegou para Pedro, né, já antes de subir para o Pai, ele perguntou, né, Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele perguntou isso, e Pedro por 3 vezes respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele falou, então apacenta as minhas ovelhas, né? Então, em Pedro ele falou, tu és a pedra, né? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então Pedro ele foi o primeiro a levantar, né? A erguer uma igreja em Jerusalém. Então foi daí, começando com Pedro, que veio a instituição da igreja, né? Por uma ordem de Cristo. Desculpa. Então, pronto. Então, tendo conhecimento dessa história, nós conseguimos tirar 4 princípios disso. O primeiro, que Jesus é o instituidor da igreja. Foi Jesus que instituiu a igreja. Então, não foi o pastor que instituiu, não foi as pessoas que instituíram, não foi homens que instituiu, como as pessoas costumam muito dizer isso. A igreja foi criada por homens. Não. Quem instituiu a igreja foi o próprio Cristo, certo? Segundo, ele é o Senhor da igreja. Então, quem é que manda na igreja não é homens. Quem manda na igreja é o Senhor. Então, quem edifica, quem levanta pessoas na igreja é o Senhor. Quem escolhe pastores para liderar a igreja é o Senhor, porque a igreja é dele. Então, o próprio Jesus, ele entrega a responsabilidade a um homem, a um pastor, para tomar conta da sua igreja. Certo? Então a igreja, como é um instrumento valioso, que pertence a Jesus, ele foi entregue a um pastor para tomar conta dela. Terceiro, a igreja está em processo de edificação, certo? Então a igreja ela não é perfeita. A igreja ela está sendo edificada. Então existe ainda pessoas para fazerem parte dessa comunidade, né? Desse grupo. Então Cristo está disposto a chamar outras pessoas para poder fazer parte dessa igreja, né? Então ele está chamando, ele está atraindo pessoas para formar o grupo. Então Cristo ele tem os dele, ele tem os seus eleitos, ele tem os seus escolhidos para fazer parte dessa comunidade, fazer parte dessa igreja, certo? E no dia quando essa igreja estiver completa, no dia quando essa igreja estiver pronta, Cristo vai voltar e vai vir buscar a sua igreja, ok? Quarto ponto, a igreja, como ela é de origem divina, então a igreja ela é fundamentada, né? Ela é fundamento. O fundamento da igreja é Cristo, certo? Então foi Cristo que instituiu, Cristo que é o dono, e é Ele que fundamenta, é Ele que edifica a igreja, é Ele que fortalece a igreja, certo? Então é por isso que a igreja ela nunca é destruída. A igreja nunca acabou, ela nunca deixou de existir e nunca vai deixar de existir. Né? Ninguém consegue destruir a igreja, né? As portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja.
Por quê? Porque ela é fundamentada de uma forma divina. Então é Cristo que está lá edificando a igreja. Então durante toda a história da igreja sempre tentaram destruir, sempre tentaram acabar, já perseguiram a igreja, até hoje é perseguida, mas ela nunca vai acabar. Ela nunca vai deixar de existir, porque ela é edificada por Cristo. Ok? Então, Jesus, ele é o domínio, ele é toda a autoridade dessa instituição chamada igreja.